Bom dia, amadinhos de Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? O coração sempre batendo forte e agradecidos a Deus por tudo que Ele tem nos dado de bom e por mais um domingo de EBD, né, para aprendermos daquilo que o Senhor Jesus tem para falar aos nossos corações. Então, queridinhos, antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração de sempre e contar 1, 2, 3 e já. Senhor Deus querido, muito obrigado, papai, porque o Senhor nos concede mais uma manhã na tua presença, Senhor, para aprendermos de ti. O Senhor perdoa os nossos pecados e nos abençoa. Oramos a ti, Paizinho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, amém. Olha só, meus queridos, hoje nós estamos sempre com a Bíblia postos, né? Nós vamos aprender hoje sobre dois homens que foram muito perseguidos, né? Vocês sabem que os cristãos começaram a ser perseguidos até hoje, né? Em muitos lugares eles ainda são. Mas antigamente era cruel, né? Que tinha um rei chamado Herodes. Ele era um horror. Olha aquele homem, gente, vou te contar, ninguém merece um rei daquele. Ele perseguia a todos. E Pedro e Tiago foram muito perseguidos por ele e chegaram até a morrer. Então, eu vou com vocês agora para a Bíblia, que é onde nos faz crer e verificar que tudo é verdadeiro que é falado das nossas bocas. É na Bíblia que a gente encontra se é verdadeiro ou se não é. Então, nós confirmamos na Bíblia. Então, nós vamos procurar na Bíblia, vamos ter um pouquinho de calma, paciência, porque a nossa lição de hoje, ela se encontra em Atos 12 e 25, né? A nossa lição da revista dos juniores. Ela vai falar sobre a morte, olha lá, a morte de Tiago e a prisão de Pedro. Não foi fácil, viu, gente? A coisa não foi brincadeira. Então, nós vamos ler em Atos 12, do 1 ao 25. Vamos procurar? Vamos procurar. Aqui está, né? Quem não achou, daqui a pouquinho, depois que acabar a EBD, vai lá e confirma. Se bem que vocês já estudaram a lição, eu acredito. Se não, é hora de estudar, né, meus amadinhos? Vamos lá? Vamos ler, ó. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormiu entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam ele no cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. As algemas, né, que estavam prendendo ele caíram da mão. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão.
Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postígio do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre, ficou que nem falou para ele entrar, mas voltou correndo para dentro para falar que ele estava lá e que Pedro estava lá no portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era verdade. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Queridinhos, esse último versículo não faz parte aqui da nossa... daquilo que a tia Fátima vai estar falando de uma certa forma, porque na verdade o livro de Atos, de 1 a 25, fala sobre Herodes, a perseguição dele, a Pedro e a Tiago. Bem, gente, então vocês viram só, o rei Herodes, ele começou a perseguir os cristãos, E Tiago, que era irmão de João, foi preso e martirizado, judiado, por causa da fé que ele tinha em Deus. E ele bebeu o cálice que Jesus havia falado, em Mateus 20, 23. Em seguida, Pedro, que era o líder de maior destaque da igreja, também foi preso. A igreja orava incessantemente. Então, quando Pedro foi preso, a igreja se reuniu e todos os irmãos oravam sem cessar, dia e noite, faziam turnos orando por conta da prisão de Pedro, que era para que ele fosse, que Deus libertasse ele da prisão. Clamavam pelo poder de Deus, que é infalível. Quando todo recurso humano não pode mais nada fazer, é aonde Deus entra com providência. E os cristãos acreditavam nisso, como nós também devemos acreditar, todos nós que somos cristãos. Aquela fé daquele povo fazia com que eles orassem a Deus e tinham certeza de que Deus ia libertar Pedro da prisão. E a reunião da oração que eles faziam durava a noite inteira. E Deus respondeu. Deus respondeu a oração deles. Apesar de estarem pedindo a libertação de Pedro, os crentes, mesmo assim, tiveram dificuldade. Quando Deus ouviu a oração, os crentes tiveram, os cristãos, a dificuldade de crer que Deus tinha feito aquele milagre. Interessante isso, né, gente? Mas eles acabaram, duvidando um pouco, mas acabaram crendo, lógico, Gente, olha, o rei Herodes, ele era um perseguidor. Ele era, como eu disse para vocês, terrível,
não tinha coração, ele não tinha dó nem piedade. Ele era o rei Agripa, que ele foi o primeiro rei de Israel, de 41 a 44 depois que Cristo nasceu. E era neto de Herodes o Grande. Herodes, esse rei perseguidor, era neto de Herodes o Grande, que na época do nascimento de Jesus, vocês lembram que ele mandou matar todos os menininhos que nascessem até 2 anos de idade, era para matar todos, né? Foi esse Herodes lá, o avô desse Herodes agora, que fez essa maldade de mandar matar todos os menininhos. Agripa I foi um rei cruel para os cristãos. Ele mandou matar Tiago, matou a espada, enfiou a espada, os soldados mataram Tiago, que era o irmão de João, chegou a prender Pedro e colocou ele, né, como lemos lá no capítulo, colocou ele com 4 grupos de soldados para guardar a prisão dia e noite, garantindo que Pedro não escapasse. O plano era executá-lo, quer dizer, o plano era matá-lo. Enquanto isso, a igreja, orando a Deus sem cessar. Orava sem cessar. Foi aonde Deus, durante uma noite inteira que os crentes oraram, o dia todo, a noite toda, veio a resposta de Deus, né? Numa noite antes de Pedro morrer. Pedro ia morrer no dia seguinte, mas na noite anterior, Deus respondeu à oração dos cristãos. E Pedro estava lá no cárcere, dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e outros guardas vigiavam toda a cadeia. Olha só, hein? Não tinha jeito de Pedro escapar mesmo. E ele algemado, acorrentado, tudo, como é que ele ia fugir, né? Mas aí, o que aconteceu? Apareceu de repente o anjo do Senhor lá na cela de Pedro. E uma luz brilhou naquele lugar. E o anjo acordou Pedro e lhe disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Do nada as correntes que estavam presas caíram das mãos de Pedro. E o que Pedro fez? Saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Ele pensava que era uma visão. Ele falou: nossa, mas o que é isso? Eu acho que eu estou tendo uma visão. E que aquilo não estava acontecendo de verdade, Pedro pensou, né? Aí o que aconteceu? Eles foram andando, passaram por 2 postos de guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua, um portãozão de ferro para sair da cadeia que dava para a rua, né? E vocês acreditam que o portão abriu sozinho? My God, gente, o portão abriu sozinho. Assim, eles passaram por aquele lugar. O portão abriu e eles passaram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo sumiu. Então Pedro percebeu o que estava acontecendo e disse: você vai ver agora isso em Atos 12, 11. O que Pedro disse? Nós já vimos lá, 12 e 11. Aí vamos ler aqui na Bíblia. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico, porque os judeus, né, o povo judaico queria, né, que Pedro se desse muito mal. Mas não foi o que aconteceu, pessoal, não foi. Foi porque os cristãos oraram a Deus, Deus ouviu a oração e Pedro foi libertado. O que Pedro fez? Ele foi à casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam ali reunidas e orando ainda, estavam orando sem cessar. Aí ele bateu a porta e Rode, né, como a gente leu lá na Bíblia, ela foi atender. Quando ela ouviu a voz e reconheceu que era Pedro, ela ficou perplexa, ela não acreditava, mas ficou tão contente, que em vez dela abrir a porta, Pedro, entra. Não, gente, sabe o que ela fez? Coitada, ficou tão nervosa
que ela voltou correndo lá para dentro de novo para dizer que Pedro estava lá fora. As pessoas não acreditaram e disseram que ela estava, ó, lelé da cuca. Porém, quando viram que era Pedro, ficaram assustadas. Pedro lhes contou tudo o que tinha acontecido e pediu que avisassem Tiago. Lembra Tiago que tinha sido preso? Que era irmão do Senhor, que era irmão de Jesus. E os outros apóstolos também ele pediu para avisar. Então Pedro foi para outro lugar. Quando amanheceu, foi uma grande confusão naquela prisão. Por quê? Ninguém sabia o que tinha acontecido com Pedro. Ninguém, mas cadê Pedro que estava amarrado, algemado pelos pés, pelas mãos, com um monte de guardas perto dele, portão trancado de ferro? Cadê ele? Como que ele conseguiu fugir? Ninguém sabia o que havia acontecido a Pedro. Herodes, então, né, o malvado, mandou que o procurassem. Como não o acharam, o que aconteceu? Não acharam Pedro. Herodes ficou furioso e mandou, ó, matar todos os soldados. Olha, gente, que homem horroroso, né? Vou te contar, o negócio do lado daquele Herodes lá não era brincadeira. Então, gente, o que a gente entende que aconteceu aí nessa história? Que Deus, ele usa a oração, né, para resolver os maiores problemas, os problemas que nós não conseguimos resolver, Deus é que resolve para nós, né? A igreja estava orando por Pedro. Deus enviou, Deus ouviu e enviou o anjo, né? Respondeu de forma impressionante a oração dos crentes, porque eles tinham fé. Foi um livramento maravilhoso. Pela oração, crianças de Jesus, Deus pode ajudar quem? Pode ajudar a nossa família num momento muito ruim, pode ajudar um amigo num momento difícil, pode dar alegria a você em obedecer a seus pais, né? Pode livrar você de todo o mal, pode ajudá-lo quando estiver doente, quando um amigo estiver doente, quando um familiar estiver doente. Não existe nada que seja impossível para Deus. Você crê nisso, né? Então, gente, nós temos que orar e confiar que Ele está cuidando de nós, né? Nós temos que reconhecer que Deus, Ele nunca nos deixa sozinhos e que a gente tem que crer também que no cuidado que Deus tem pela nossa vida. E a gente tem que orar e pedir a proteção do nosso Deus para as nossas vidas. E quando nós estamos com Deus e ouvimos a palavra dele e cremos no poder dele, vivemos em comunhão com ele, ele está sempre a nos ajudar, está sempre a nos cuidar. Não é, meus queridinhos, meus amados de Jesus? Olha, pessoal, a nossa lição de hoje acaba por aqui. Foi interessante, né? Agora eu digo para vocês que eu vou sentir saudades, mas que em breve a EBD vai voltar presencial em nome de Jesus, querendo Deus. E eu deixo com vocês um abração, um beijo no coração e digo para vocês que eu amo vocês, mas Jesus ama muito mais. Até domingo que vem! Desamor, indiferença, o medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, comendo da miséria e da pobreza, nós aprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a
presente, amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados, sertões e matas aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado no toque, no olhar, porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele me amou, sua vida entregou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sua vida entregou, porque Ele nos amou primeiro, nos amou primeiro. Multiplico, oro e reparto, multiplico, oro e reparto.